Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com o nosso programa Academia Espiritual. Neste dia 1º do mês de agosto, domingo, 1º dia de agosto, mês também na igreja chamado vocacional, no qual nós somos convidados a rezar pelas diversas vocações, pedindo, como Jesus nos ensinou, ao Senhor da Messe que mande operários para a sua messe. E os operários para a messe do Senhor não são apenas os padres, as freiras, os bispos, não. São todos. Você, leigo, leiga, religioso, religiosa, cada um de nós somos operários da messe do Senhor. Sobretudo, também os pais de família, os primeiros catequistas da vida cristã. Muito bem, vamos ao Evangelho de hoje, do 18º domingo do tempo comum, São João, capítulo 6, versículos de 24 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque viste os sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus multiplicou os pães, mas era um sinal. Não era apenas para satisfazer uma necessidade material. Jesus multiplicou os pães como um sinal. Porém, aquela multidão ou aquelas multidões não compreenderam, não entenderam o sinal. Jesus mesmo vai dizer no Evangelho: estão vindo porque vistes os sinais e não entenderam, não é? Porque eles buscavam somente a satisfação das suas necessidades materiais. E viram que Jesus tinha poder para fazer isso, mas estavam buscando Jesus com um interesse material, humano apenas. E aí Jesus então aproveita a ocasião, dando um puxão de orelha, chamando a atenção, para levá-los a compreender quem verdadeiramente Ele é.
E assim, Jesus os convida para trabalhar, ou seja, para fazer com que na vida se busque o alimento que não acaba. E Jesus mesmo vai dizer: eu sou este alimento. Interessante como que aí eles começam um jogo de diálogo com Jesus. Primeiro, amenamente vão dizer: Senhor, então tá bom. Se o Senhor está dizendo que a gente tem que trabalhar por este alimento que não se acaba, o que a gente tem que fazer de concreto? Que obra a gente tem que fazer? Porque eles tinham na cabeça os mandamentos e todos aqueles rituais que faziam. Aí Jesus vai dizer: não. Não é assim. Não estou falando de obra de, entre aspas, fazer toma lá, dá cá. Jesus está dizendo: uma só obra é necessária: crer no Filho de Deus. E aí isso seria muito difícil e radical para muitos, porque era exigente crer em Jesus. Mas era preciso sentir no coração a necessidade de Jesus, como se sente a necessidade de um alimento material. Era isso que Jesus queria colocar na cabeça deles. Que vocês sejam capazes de crer em mim e que sintam necessidade de mim como vocês sentem necessidade de comida e de bebida. Ele então quer direcionar para não pensar apenas nas coisas terrenas, na vida material. Nós também vivemos tão preocupados com tanta coisa. Claro que não devemos ser omissos, né? Temos responsabilidade e deveres. Mas às vezes nós nos enrolamos nessas preocupações terrenas e esquecemos daquilo que é importante e urgente, que é o espiritual. Então Jesus mostra que é necessário se preocupar com isso. E Jesus então se apresenta maior do que Moisés, porque Moisés deu um pão, mas era o Pai do céu que tinha dado, e aquele pão era para um dia, no outro dia ele já não servia mais, estragava, tanto que eles tinham que pegar todos os dias. E Jesus não, Jesus tinha um pão que não estraga, que era Ele mesmo. Aí os judeus começam com ironia com Jesus. Então, mostra-nos os sinais, porque Moisés deu o pão, né? Olha, gente, viram o sinal da multiplicação dos pães. Já viram tantos milagres de Jesus e ainda com essa ironia? É porque realmente não querem abrir o coração para Jesus. Mas nós não somos diferentes também, não. Muito bem. E agora trazendo então aquelas 3 questões que a gente resume o nosso texto, a nossa meditação. Qual é o apelo, qual é a condição, qual é a advertência que esse texto do Evangelho nos faz? Que apelo então? O apelo é esforçar-se pelo alimento que não se perde. Qual a condição para se ter esse alimento que não se perde? Fazer a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Crer em Jesus. Mas não nos iludamos. Crer em Jesus não é simplesmente acreditar que Ele existe, é aderir com a nossa vida. E qual a advertência? Jesus nos diz no Evangelho: é o Pai que dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então o Pai nos dá Jesus. Nele nós temos vida. Nele nós não sentiremos mais fome e nem sede. Nele nós seremos plenamente saciados. E agora vamos à nossa academia espiritual. 3 passos que nos ajudam, através da palavra de Deus, a fortalecer a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Coloque-se na presença de Deus, acenda uma vela se quiser e puder. Invoque o Espírito Santo, peça os seus dons, a sua luz e a sua unção. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Hoje trago uma palavra do Papa Bento XVI. Ele diz assim: o centro da existência,
aquilo que dá sentido e esperança firme ao caminho, muitas vezes difícil da vida, é a fé em Jesus, o encontro com Cristo. Agora a pergunta: como tem sido minha fé? Como é que eu tenho trabalhado esta fé, aumentado, fazido ela crescer de fato? Terceiro passo, o treinamento. Hoje é domingo, a palavra de Deus nos fala do sinal do pão e Jesus é o pão da vida. Então, participe da Santa Missa, faça uma excelente comunhão. Se não for possível fazê-la sacramental, faça espiritual. Quem não pode participar da missa por diversas razões, até mesmo ainda pela questão da pandemia, muitas igrejas ainda estão restritas com o número de pessoas, então tire um momento de oração, até mesmo esse momento aqui agora da oração, e faça a sua comunhão espiritual bem feita. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.